levar um doente para um centro espírita. É prejudicial. Ah, Frei, mas eu fiquei sabendo que fulano de tal foi lá e recebeu a cura. Ok, o diabo também cura, viu? E por que o católico não acredita em reencarnação? Porque não existe reencarnação na Bíblia. Não existe. Leia a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, você não vai encontrar reencarnação. Pelo contrário, a teoria da Igreja Católica é que haverá a ressurreição dos corpos. É que você morre uma só vez e vai direto para o tribunal de Deus. É isso, está na Bíblia. Não é palavra de Frei Gilson, não é palavra humana, é palavra de Deus. Se você quer ser católico, você segue a Bíblia, você segue a palavra. E na palavra não tem nada a ver com reencarnação. Aí, ele é católico. Ele começa a participar de reuniões que acreditam em reencarnação. Você diz que conhece a Deus, mas na prática você o renega. Tá entendendo, sim ou não? Porque só de participar de uma reunião, seja qual for, aonde acredita-se na reencarnação, você renegou a ressurreição. Você renegou. Meus amigos, tudo bem? É um prazer, é uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez com vocês. E já desde o início eu agradeço por sua atenção, por você disponibilizar parte do seu precioso tempo para assistir esse vídeo, propiciando a mim o momento, a oportunidade para que eu possa compartilhar com os amigos, com os irmãos, algumas reflexões. Eu quero falar hoje a respeito daquilo que vem falando Frei Gilson a respeito da doutrina espírita. Melhor dizendo, eu quero comentar hoje a respeito da crítica que ele está sendo alvo, inclusive de alguns espíritas cristãos. É claro que nós sabemos que o católico ele repudia, ele não aceita a lei da reencarnação. O católico abraça a ressurreição. Nós sabemos desde muito tempo que o católico ele não admite a possibilidade de comunicação dos espíritos, daqueles que, vivendo aqui entre nós, quando após o óbito, eles não admitem que eles possam trazer mensagens. E que estas comunicações são obras do demônio. Nós sabemos que os católicos não admitem que um crente, aquele que se diz católico, vá a uma casa espírita. É claro que nós sabemos que para o católico o espiritismo é confundido, intencionalmente ou não, com feitiçaria. Nós sabemos que para muitos católicos, inclusive para padres, bispos, o espírita não é cristão. Não tem como o espírita ser rotulado de cristão. A bem da verdade, nós sabemos que muitos padres até hoje defendem que fora da igreja não há salvação. Nós sabemos de tudo isso há muito e muito tempo. Eu nasci numa família de origem espírita. Desde quando criança, minha mãe me encaminhava às casas espíritas. E desde então, a gente se depara com estes questionamentos, com esses debates, com essas polêmicas. Na verdade, o espírita, como cristão, acima de tudo, ele respeita o outro. Ele respeita a liberdade de pensamento. Ele respeita o direito a abraçar qualquer tipo de crença, inclusive qualquer tipo de crença religiosa. O espírita, ele respeita o outro, a liberdade do pensamento. Frei Gilson apenas ele está se referindo aos espíritas. Ele está apenas encaminhando para os católicos aquilo que a igreja vem pregando há muito e muito tempo.
As pessoas ficaram assim abismadas quando ele, reportando as curas realizadas no centro espírita como se fosse obra do diabo, Satanás. Mas é isso que há muito e muito tempo, eles apontam para os espíritas como se nós fôssemos instrumentos de Satanás. Nós sabemos que, segundo o católico, o demônio, o Satanás, o diabo, ele pode fazer milagres. Nós sabemos de tudo isso. O que nós não podemos esquecer, sempre reforçar a crença de que nós devemos respeitar a liberdade de expressão, sobretudo de um padre, de um frei, de um pastor, até mesmo de um ateu, para que ele possa compartilhar as suas ideias, os seus ideais, o seu pensamento. É direito constitucional, por que não dizer divino, do Frei Gilson, ele levar a sua palavra aos católicos e até mesmo esclarecer o público de que o católico não admite, se verdadeiro católico, a reencarnação. Ele tem direito de divulgar, compartilhar o seu pensamento, os dogmas da religião que ele professa. Ele tem o direito de ir e pregar, levar ao outro os dogmas, o alicerce do catolicismo. Agora, como nós, em pleno século XXI, desfrutamos não apenas do avanço tecnológico, mas inclusive de avanço intelectual, nós temos capacidade, cada um de nós, de estudar, de refletir, de ler, para chegarmos às nossas próprias conclusões. Nós não somos obrigados a levantar a bandeira da doutrina espírita. Nós não somos obrigados a abraçar cegamente os princípios da filosofia espírita. E quando assim fazemos, é por livre e espontânea vontade, porque esses princípios foram para nós, se mostraram para nós a melhor explicação. Agora, cada um tem o direito de abraçar, de professar qualquer crença. Não fiquemos então assim abismados com as palavras do Frei Gilson. É verdade que ele disse, e eu repito, que as curas que são realizadas numa casa espírita são obras de Satanás, do diabo. Mas eu quero até mesmo relembrar a nós espíritas de que nós não acreditamos no diabo, nessa figura de Satanás, como um ser que ele eternamente está designado para fazer o mal. Nós não abraçamos a ideia de que, após o óbito, nós vamos para o inferno, para o purgatório ou para o paraíso. Nós sabemos que Deus, Pai Todo Misericordioso, jamais ele permitiria que um filho ele ficasse pela imortalidade no inferno. Mas essa é uma crença nossa. Eu resolvi até mesmo compartilhar com vocês essa mensagem, porque para nós esta imagem, porque para nós espírita, o diabo, Satanás, é um irmão nosso que desvirtuou. Ele rebelde, rebelando-se contra Deus, um irmão nosso, como nós mesmos, começou a se dedicar à prática do mal. Nós não podemos esquecer que Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus Cristo, e não só aquele que se matou, o seu destino para nós, segundo os princípios da filosofia espírita, ele não está destinado pela imortalidade a permanecer no inferno. Deus é Pai, é misericordioso. Agora, é um pensamento nosso. É claro que se nós analisando isso, percebendo que aqueles anjos caídos, o Satanás, diabo, nós sabemos que é um irmão nosso.
que ele se rebelou. E um dia, mais cedo ou mais tarde, ele voltará aos braços do Pai, e muitos já estão mesmo nas casas espíritas, convertidos, arrependidos, procurando abraçar o semelhante, fazer o bem, criar uma intimidade com Deus e sendo instrumento de cura. Na verdade, se nós analisarmos bem a palavra diabo, nós iremos perceber que até mesmo Pedro foi chamado de Satanás, porque a conduta dele naquele momento era aquilo que representa para muitos a função do diabo, de separar, de dividir. Mas nós não somos, em natureza, o diabo. Nós somos seres divinos. Nós estamos na Terra para a nossa ascensão, e dentre muitos princípios que nós abraçamos é do respeito, é da luta até mesmo pelo dever de que todos tenham a oportunidade de expressar o seu pensamento. Inclusive, tem a liberdade de crença e não só de divulgá-la, pregando, levando a sua mensagem. Penso então que nós não podemos desenvolver qualquer sentimento de ódio, de rancor, de indignação. Não. Cada um tem a sua tarefa, a sua missão, e nós estamos aqui para aprender com quem quer que seja, percebendo que cada ser humano tem algo a nos ensinar. Cada indivíduo, filho de Deus, tem algo a nos contribuir. Então, é produtivo que nós não esqueçamos jamais de que, muito embora para muitos católicos evangélicos nós sejamos demoníacos, que estamos a serviço de Satanás, muito embora eles não admitam a lei da reencarnação, eles estão no direito deles, e nós temos o dever de progredir, de avançar e de aprender cada vez mais. Pensemos nisso. Um abraço. Fiquem com Deus.